Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM Internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2019, do dia 20 de agosto de 2019. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos. Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, dona salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, parte do colosso, e teu futuro esteja essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta mândula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o reino teu não foge à lua, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Peço, secretário Siqueira, a chamada dos senhores vereadores. Pós a chamada? Vai ver que está todo, né? Senhoras e senhores, muito boa noite. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesce. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Nilo Sérgio Rossi. Na sessão de hoje, vamos conceder 1 minuto de silêncio em memória e respeito ao ex-vereador Luiz Carlos Sayane Chumbinho, pelo seu passamento na data de hoje, e também ao meu amigo Valdir, que também, nesta semana, deixou seus familiares, deixou todos nós. Bem lembrado, vereador. Também será concedido este minuto de silêncio ao empresário muito conhecido por todos aqui. Vamos colocar em discussão a ata da 11ª sessão ordinária de 2019. A ata está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Da pasta do Executivo nós temos 2 projetos de lei, que 2291, 2292, solicitando urgência urgentíssima, são apenas projetos de crédito adicional suplementar, um de 357 mil e um de 209.980. Na hora oportuna colocaremos em votação, aos senhores vereadores, a possibilidade de acatar a urgência. Solicitado secretário a leitura de ambos os projetos. Eu estou no Executivo. Tá. Ofício de número 1133/2019. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentar e, nessa oportunidade, tomo a liberdade de, com a máxima vênia, encaminhar a Vossa Excelência e demais implícitos legisladores o projeto de lei de número 2291/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 357 mil, destinados à manutenção diária do município. Tendo em vista a importância necessária, requeiro que o mesmo seja tramitado em regime de urgência urgentíssima, bem como seja colocado para leitura, discussão e votação na sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2019. Sendo só, para o presente momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 2291/2019, de 16 de agosto de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 357 mil para cobrir despesas que especifica, altera, acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA e dos anexos 4 e 6, 5 e 6 da LDO e da nova redação à LOA, referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, do Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 357 mil. As seguintes dotações: Prefeitura Municipal de Cravinhos, Secretaria da Administração, Administrativo, Material de Consumo, R$ 150 mil. Outros serviços terceirizados de pessoas jurídicas, R$ 150 mil. Outros serviços na área de cultura, R$ 57 mil. Artigo 2º. O recurso para a cobertura do presente crédito correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: Prefeitura Municipal, órgãos especiais, Previdência Social, aporte financeiro de R$ 357 mil. Artigo 3º. Altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, aos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, na função 4, 9 e 13 e subfunção 122, 392, 272. Programa 003, 0021, 0024, ação 2006, 2036, 2032. Referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Venho solicitar a Vossa Senhoria a aprovação do crédito adicional suplementar no valor de R$ 357 mil para manutenção da diária do município. Observação. Se houver a necessidade de uma explanação melhor, solicitem e estaremos à disposição para a presença do contador. Cravinhos, 14 de agosto de 2019. Rafael Aparecido Costa. Breve manifestação da Diretoria Geral. Em análise do projeto de lei número 2291/2019, de autoria do Executivo Municipal com pedido de urgência que requer autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 357 mil para reforço de dotação na Secretaria Municipal de Administração, sendo que os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta da anulação parcial de operações especiais, Previdência Social, opinamos no sentido da legalidade, visto que iniciado por agente político habilitado, a tal mister. A propositura é identificada. A dotação responsável pela cobertura do crédito suplementar. Foram observadas as regras da Lei Federal número 4320/64 e da Lei de Responsabilidade. É breve manifestação da Diretoria Geral, Cravinhos, 16 de agosto de 2019, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado. Ofício 1134/2019. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com a máxima vênia encaminhar a Vossa Excelência e demais ilícitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei 2292/2019. Sendo só para o que se apresenta para o momento, eu renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto 2292/2019, de 16 de agosto de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 209.980,23 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal do Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 209.980,23. As seguintes dotações: Prefeitura Municipal, Secretaria da Administração, Cultura. Outros serviços, pessoa jurídica, no valor de R$ 157.485,17. Obras e instalações, no valor de R$ 52.495,06. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta do excesso da arrecadação proveniente da natureza da Receita de número 171.081.4100, cota AT FPM 1%, em julho, previsto R$ 735 mil, arrecadado
R$ 944.980,23. Artigo 3º. Altera e acrescenta a nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, aos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, na função 12 e 13, subfunção 365 e 392, Programa 0016 e 0021, Ação 2020 e 2036, referente ao custo financeiro para o exercício de 2019. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Venho solicitar a Vossa Senhoria a aprovação do crédito adicional suplementar no valor de R$ 209.980,23 para a manutenção da unidade orçamentária do ensino e também administrativo. Rafael Aparecido Costa, contador. Da pasta dos senhores vereadores, nós temos para leitura projeto de lei de Cláudio Molenzini Teles, Emilton Moraes e Edson Macário Gomes. Temos o projeto do irmão Carlos Eduardo Espósito. Projeto de lei vereador Júlio César Martins Neto. Projeto de lei do João Aurélio Bis. Uma moção do vereador João Aurélio Bis. Todos para leitura. Solicitado, secretário. Projeto de lei de número 2294/2019. Os vereadores Cláudio Molenzini Teles, Edson Macário Gomes e Milton Moraes, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam a deliberação do douto plenário a seguinte proposição. Denomina Reverendo Valdemar Tomasi, Rua, Avenida ou Logradouro Público no município de Cravinhos. Artigo 1º. Fica autorizada a denominação Reverendo Valdemar Tomasi, Rua, Avenida ou Logradouro Público no município de Cravinhos. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente e suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cravinhos, 19 de agosto de 2019. Cláudio Molenzini Teles, vereador. Edson Macário Gomes, vereador. Milton Moraes, vereador. Justificativa. O reverendo Valdemar Tomasi nasceu em 1938 de famílias de imigrantes italianos. Tomaram residência primeiro no estado de Santa Catarina e depois, então, para o interior do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas, onde foi o nascedouro do 13º filho de uma prole de 14 irmãos. De família tradicional e religiosa, foi separado para a vida sacerdotal pela sua mãe ainda na sua adolescência, mas não se identificando para esse chamado, cresceu e trabalhou como inspetor de qualidade na Caterpillar do Brasil. Perdeu o pai e mãe com 15 anos e aos 25, passando em frente à Igreja Batista, ouviu tocar um hino e, em outra ocasião, assistindo a um casamento cristão, logo tocou o seu coração. No início, não sabia explicar o ardor do Espírito Santo, mas, daquela experiência sobrenatural, surgiria um grande homem de Deus, um verdadeiro servo, que por mais de 50 anos serviria as causas do reino de Deus. Foi na Assembleia de Deus, na cidade de Osasco, onde se batizou, casou e iniciou a sua vida ministerial. Os últimos 20 anos de sua vida passou em Cravinhos, onde foi um pregador da palavra de Deus e referência espiritual para a comunidade e vida cristã. Adotou esta cidade como a cidade de seu coração. Era um grande evangelista. Por onde andava, deixava sempre uma palavra de fé, uma palavra encorajadora, um convite à igreja e um sorriso. Sempre animado, deixou-nos uma história de perseverança e fervor. Não negociava valores quando deixou-nos uma história de perseverança e fervor. Não negociava valores quando assumindo a fé, partiu-nos deixando um grande exemplo. Serviu ao Senhor com alegria, mesmo nas adversidades. Assim, são os gigantes do reino de Deus. Vivem como pequenos na terra, mas seus corações são do céu.
Com saudades, lembramos do reverendo Valdemar Tomasi, falecido em 13 de agosto de 2015, nesta cidade de Cravinhos, onde seu corpo está sepultado, esperando o estrondoso toque da trombeta divina para a sua ressurreição, conforme nos ensina a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Deixou um legado espiritual e o pastor Samuel Tomasi como sucessor de seu ministério na cidade de Cravinhos. Agradecemos a Deus pelo exemplo da vida dedicada e apaixonada pelo reino. Breve manifestação da Diretoria Geral. Em análise ao projeto de lei 2294/2019, de autoria dos vereadores Cláudio Molesini Teles, Milton Moraes e Edson Macário Gomes, que dispõe sobre denominação de rua, avenida ou logradouro público, reverendo Valdemar Tomasi, esta diretoria geral já se manifestou em análise de projetos anteriores acerca da legalidade de propositura de iniciativa legislativa que denomina rua, avenida ou logradouro público de forma genérica, sem especificar ao Executivo Municipal o tipo de via ou prédio público da homenagem. É a breve manifestação da diretoria geral, Cravinhos, 16 de agosto de 2019, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Quer conferir aqui alguma coisa? Não sei, dá uma olhadinha aqui. Projeto de lei de número 2285/2019 dispõe sobre proteção permanente e defesa à vida desde a concepção ao declínio natural no município de Cravinhos. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário a seguinte proposição. Artigo 1º. Fica instituída a proteção permanente e defesa à vida desde a concepção ao seu declínio natural no município de Cravinhos. Artigo 2º. Na aplicação desta lei, serão observadas a proteção total à vida desde a concepção, aplicar as ações em defesa da vida ao nascituro e à gestante, a pessoa enferma no município de Cravinhos, ficando determinada a implantação de políticas públicas de conscientização e informação sobre os graves malefícios do aborto para a saúde física, mental e emocional da gestante, esclarecimento sobre os graves riscos de óbito da gestante, bem como sobre possíveis sequelas no caso da gestante optar pela realização do aborto, valendo-se das prerrogativas e do direito previsto na legislação federal, assim como devendo adotar todas as medidas possíveis e necessárias para assegurar o desenvolvimento da gestação e o desenvolvimento da vida, sendo igualmente aplicados os cuidados necessários em todas as dimensões para que a pessoa enferma seja protegida e tenha sua dignidade assegurada, devendo ser assegurado a ortotanásia, e impedir as práticas que deponham contra a vida, como a eutanásia e a distanásia. Artigo 3º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cravinhos, Sala das Sessões, 3 de junho de 2019. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário. Justificativa. Há a necessidade da defesa da vida, em especial daqueles que não podem fazê-lo, revelando-se os mais fracos, vulneráveis e indefesos. O maior sempre deve proteger e defender o menor. É de total responsabilidade de nossa sociedade a proteção e a defesa da vida em toda a sua plenitude, desde o início de sua concepção, indo ao seu declínio natural na conclusão do ciclo da vida corporal. A defesa dos mais vulneráveis é, portanto, primícia da ação humana, devendo ser aplicada em toda a dimensão antropológica do ser, sobre qualquer situação e condição, lhe sendo assegurado o mais amplo direito à vida e devidamente protegido para tal. Num olhar jurídico a respeito, temos o posicionamento de Bevilacqua, expresso em Teoria Geral do Direito Civil, no Rio, em 1975, que nos diz: a capacidade de direito confunde-se com a própria personalidade. Ao nascituro já lhe são estabelecidos direitos pelo Código Civil, dentre eles a alimentação como premissa vital para o seu desenvolvimento. Responsabilidade esta que juridicamente é imputada ao genitor. Carlos Maximiliano expressa que a capacidade jurídica do nascituro
pode ser comprovada ao observarmos que a mãe da criança pode acionar, porém, em nome do filho menor ou nascituro, no papel de tutora ou curadora nata, pois não se cogita a separação à mulher, e sim adquirir e recobrar o filho em seu estado civil. Estando a pessoa concebida, constitui-se a vida humana, passando assim a ser sujeito de direito, naquilo que o embrião aproveita, intervém a seu favor a justiça, provocada a agir em seus representantes legais dos incapazes. Assim nos diz: infantes conceptus progenitum habitur cotes de ejus commodis agitur. Ou seja, a criança concebida se tem como nascida já, toda vez que se trata de seu interesse e proveito. No interesse do nascituro, ele já é considerado como nascido. As pessoas enfermas, em muitos casos, quando em estado grave da enfermidade, são submetidas às decisões de outras pessoas, no que tange às questões essenciais, com a realização da eutanásia, ou ainda a distanásia, sendo-lhe retirado o direito à vida. O Estatuto do Idoso, além da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a defesa da vida de todo cidadão, além do previsto na íntegra em defesa da integralidade e proteção à vida, conforme apresentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Infelizmente, mesmo com todas as leis para a proteção daqueles que estão em fase de formação e no que se refere aos primeiros períodos da vida, ou a pessoa enferma em qualquer etapa da vida, assim como aos idosos, que devido à idade já avançada ficam sujeitos às ações de terceiros, que muitas vezes atuam de forma dúbia, em detrimento dos próprios interesses, fazendo-se valer da limitação do outro para seu próprio interesse. Sobre a ótica religiosa, não abordarei a questão dogmática, mas sim a conceitual da teologia plena, onde deixa claro que todas as religiões defendem a vida em sua plenitude e são contra a cultura de morte. Vida sim, morte não. Em momento algum, esta lei vem tolir o sagrado direito individual da pessoa humana na livre escolha das ações particulares, porém, visa justamente proteger a vida em sua plenitude, assegurando a toda a população a integralidade da vida, fundamentada nos valores vindos desde o berço craviense, dadas por nossos pais, avós ancestrais, restabelecendo neste tempo o limite da liberdade e do respeito, próprios de cada indivíduo, propiciando a construção de uma sociedade cada dia mais justa e fraterna, alicerçados na liberdade, na justiça, na fraternidade, respeito, amor e defesa plena da vida. Cravinhos, Sala das Sessões, 3 de junho de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário. Breve manifestação da Diretoria-Geral. Em análise ao projeto de lei de número 2285/2019, de autoria do vereador Carlos Eduardo Espósito, irmão Carlos, que dispõe sobre a proteção à vida desde a concepção ao declínio natural no município de Cravinhos, a Diretoria-Geral manifesta-se no seguinte sentido: a matéria da propositura em comento versa sobre direitos e prerrogativas assegurados ao nascituro, a gestante e a pessoa enferma no município de Cravinhos. Não obstante o fato de a propositura ratificar direitos e garantias já previstos na Constituição Federal, não há ilegalidade no teor do projeto de lei em comento, posto que confirma e emolda tais direitos à legislação própria do município de Cravinhos, viabilizando a implantação e execução de políticas públicas, mormente na área da saúde aos nascituros, gestantes e pessoas enfermas. É a breve manifestação da Diretoria-Geral, Cravinhos, 16 de agosto de 2019, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. Esse aqui é o mesmo, né? São duas vias. São duas vias desse aqui. É a mesma coisa. Projeto de lei de número 2295/2019, de 19 de março de 2019. Dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal denominar Márcio Rogério Ferreira, Calim, Rua, Avenida, Prédio ou Logradouro Público no município de Cravinhos. Júlio César Neto Martins, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
apresenta a discussão e deliberação dos nobres colegas o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Denomina Márcio Rogério Ferreira, Calim, rua, avenida, prédio ou logradouro público no município de Cravinhos. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada com dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Justificativa. Este projeto de lei busca denominar oficialmente futuros prédios, vias e ou logradouros públicos com o nome do saudoso senhor Márcio Rogério Ferreira, Calim, que será lembrado para ser perpetuado no local, como forma de prestar homenagem por sua grande trajetória na história de nossa cidade e região. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa de Leis a indicação sugerindo a denominação de uma rua de nossa cidade. Estou propondo que esta rua leve o nome do saudoso amigo Márcio Rogério Ferreira Calim. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão craviense, bem como de seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Márcio Rogério Ferreira, filho esforçado e dedicado da senhora Ivone Caldas Ferreira Santos, nasceu em 25 de agosto de 1975. Casou-se com a senhora Cláudia, com quem teve uma pequena Nicole Emanuele. O senhor Márcio Rogério foi um homem cumpridor de seus deveres, sempre com muita humildade e dedicação. Faleceu aos 37 anos de idade, deixando parentes e amigos. Canim, como era conhecido, sempre muito alegre e apaixonado pelo futebol, criou o time de futebol Arco Puro, junto com alguns amigos, onde este ano comemora 25 anos de existência. Foi candidato a vereador nessa cidade, sempre amigo dos amigos e disposto a ajudar. Um homem de bem, de conduta exemplar, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi. Cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade. Merecedor da justa homenagem com que esta denominação dos poderes executivo e legislativo prestam em sua memória. Sendo assim, mediante o exposto, solicitamos aos nobres pares que aprovem este projeto de lei, pois irá ao encontro dos anseios da comunidade. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Projeto de Lei de número 2296/2019, de 19 de março de 2019. Dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal denominar Luzia Dias de Melo, rua, avenida, prédio ou logradouro público no município de Cravinhos. João Aurélio Bis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta a discussão e deliberação dos nobres colegas o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Denomina Luzia Dias de Melo, rua, avenida, prédio ou logradouro público no município de Cravinhos. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada com dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, João Aurélio Bis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos. Justificativa. Este projeto de lei busca denominar oficialmente futuros prédios, vias e ou logradouros públicos com o nome da saudosa senhora Luzia Dias de Melo, que será lembrada para ser perpetuada no local. A senhora Luzia Dias de Melo nasceu em 4 de janeiro de 1934. Faleceu em 12 de julho de 1968. Morreu muito jovem, casada com o senhor Severiano Onofre de Melo, e apesar da pouca idade que nos deixou, foi uma mulher honesta e honrada, mãe amorosa de Wilson Tadeu de Melo, Ivo José de Melo, em memória, Irineu Antônio de Melo, Israel Onofre de Melo, Isaías Dias de Melo, Ismael Elias de Melo, Ivanir Davi de Melo, Itamir Eliseu de Melo, Ivanir Daniel de Melo, Ismaías Ezequiel de Melo e Severiano Onofre de Melo, filhos sempre com muita humildade e dedicação. Faleceu aos 34 anos, deixando parentes e amigos. Sendo assim, mediante o exposto, solicitamos aos nobres pares que aprovem esse projeto de lei, pois irá ao encontro dos anseios da comunidade.
Cravinhos, 19 de agosto de 2019, João Aurélio Bis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos. Todos esses projetos serão encaminhados às comissões e futura votação. Vamos à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção 688, 689, 690 e 691. 690. Moção de número 668/2019. Moção de congratulações. João Aurélio Bis, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário moção de congratulações à senhora primeira-dama do município de Cravinhos, professora de Educação Física, Andréia Gaspar Carrascosa. A senhora Andréia Gaspar, inscrita no Conselho Regional de Educação Física, reside em Cravinhos, São Paulo, é formada desde o ano de 1987 e pós-graduada em Ciências do Esporte no ano de 1999. Tem formação em técnico bailarino de corpo de baile, formação em pilates, yoga e trabalhos com idosos, além de cursos de especialização na área de educação física e dança como Fitness Brasil, IRS-A, ENAF, entre outros. Ministrou aulas na cidade de Ribeirão Preto, Bebedouro, Mococa e Luiz Antônio. Foi proprietária da Academia HIT por 31 anos, onde desenvolveu o programa PMR 90, Programa Monitorado de Resultado. A meta do programa era perder 10 quilos em 90 dias, e também vários eventos de saúde e entretenimento. Desde o ano de 1987, faz trabalhos voluntários na PAI, Casa da Criança e Lar dos Idosos. Atualmente trabalha com idosos em aulas, elaboração de coreografias para o JORI, Jogos Regionais dos Idosos, e coordena as atividades no CRI, Centro de Referência do Idoso, da cidade, onde no ano de 2018 foram campeões da fase regional. Atualmente é presidente do Fundo Social da Solidariedade e secretária de Cultura e Turismo no município de Cravinhos. Mediante das considerações acima, solicita a aprovação da presente moção de congratulações ao senhor a senhora Andréia Gaspar Carrascosa, que depois de lida será aprovada e encaminhada à homenageada. Cravinhos, Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019, João Aurélio Bis, vereador, presidente da Comissão Permanente da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Moção 689/2019, moção de pesar. O vereador irmão Carlos Eduardo Espósito propõe a presente moção de pesar pelo passamento do senhor Ivaldir Carneiro. Foi com profunda consternação que tomamos conhecimento do falecimento do extraordinário amigo, senhor Ivaldir Carneiro, que no dia 18 de agosto de 2019, aos 63 anos de idade, incansável companheiro de todos os momentos. Nascido em 17 de dezembro de 1955, filho de Onofre Carneiro e Maria Aparecida Baqueta Carneiro, era popularmente conhecido como Valdir do Atacadão. Foi por muitos anos vendedor do Atacadão e também vendedor do supermercado 3J's, e aos sábados, comumente vendia queijos e doces caseiros pela cidade. Sempre lembraremos de seu grande sorriso e seus afazeres, e sua amizade e familiaridade foram as suas maiores características, dignas de um verdadeiro e grande amigo. Entendemos, contudo, que as nossas condolências diante da perda irreparável à comunidade craviense, à sua família, companheiros e amigos, ficando proposta, sim, a presente moção de pesar, que após lida e aprovada, seja dada ciência à família, enlutada e à imprensa local. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário. Moção 690/2019. Moção de pesar. Vereador irmão Carlos Eduardo Espósito propõe a presente moção de pesar pelo passamento do senhor Roberto Hemster Guzmão. Foi com profunda consternação que tomamos o conhecimento do falecimento do extraordinário amigo senhor Roberto Hemster Guzmão, no dia 17 de agosto de 2019, aos 96 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória na cidade de São Paulo.
Roberto Guzmão nasceu em Belo Horizonte no dia 29 de maio de 1923. Foi um notório empresário, advogado e político brasileiro. Antes de se bacharelar em Direito, presidiu a União Nacional dos Estudantes de 1947 e 1948, quando tornou-se amigo de Petrônio Portela, e ao mesmo tempo em que foi diretor de publicidade da UNE, e após a sua inserção na política, filiou-se à UDN, com beneplácito de Milton Campos. Em 1954, filiou-se ao PDT, chegando a integrar o Diretório Regional. Fundador e professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Foi delegado regional do Trabalho em São Paulo nos anos de 1959, 1961 e 1963. Foi eleito vereador em São Paulo em 1965. Teve seus direitos políticos cassados pelos militares logo em seguida. Retornou à iniciativa privada e assumiu a diretoria da presidência da Cervejaria Antártica. Com o fim do bipartidarismo, após a reforma partidária de 1979, ingressou no Partido Popular, chegando a presidir o Diretório Paulista, o que não o impediu de defender a incorporação do PP ao PMDB. Nos 2 primeiros anos do governo Franco Montoro, de 1983 a 1985, foi presidente do Banco do Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Badesp, e secretário de governo. Foi escolhido ministro da Indústria e Comércio do presidente Tancredo Neves e exerceu o cargo nos primeiros meses do governo José Sarney. Ex-ministro Roberto Hebster Guzmão tinha um grande apreço pelo município de Cravinhos há mais de 50 anos, onde fez e manteve grandes amizades, ligações familiares. Entendemos, contudo, que as nossas condolências diante da perda irreparável a esta família, companheiros e amigos. Fica proposta, assim, a presente moção, que após lida e aprovada por todos, seja dada ciência à família que enlutada. Receba esta moção e dada ciência à imprensa local. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador. Moção de congratulações, número 691/2019. Moção de congratulação ao DER, Departamento de Estradas e Rodagem, pelos excelentes serviços de recapeamento executados na rodovia Ângelo Cavaleiro. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a presente moção de congratulações, considerando que em todas as legislaturas reivindiquei ao DR melhorias na rodovia que liga Cravinhos à Serrana e à Serra Azul, considerando o grande número de veículos e caminhões que trafegam nesta importante rodovia de nossa região, considerando que muitos cravienses utilizam essa rodovia para o trabalho e também lazer nos ranchos à beira do rio, considerando que o DR, através da empresa terceirizada, executou excelentes serviços de recapeamento e obras nos acostamentos. Ante o proposto, apresento ao plenário a presente moção de congratulações ao DR, com ciência ao diretor do órgão da imprensa local. Cravinhos, 16 de agosto de 2019, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Esse aqui é para substituir aquele outro que está corrigido já. Moção de número 692/2019. Moção de congratulações. João Aurélio Bis, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário, moção de congratulações ao senhor professor de Educação Física, Bruno Rótoli Floriano. O senhor Bruno Floriano é inscrito no Conselho Regional de Educação Física e graduado licenciatura em Educação Física pela Universidade Paulista, graduado em bacharelado em Educação Física pela Universidade Moura Lacerda, pós-graduado em Musculação e Personal Trainer, também pela Universidade Moura Lacerda, e graduado em Nutrição pela Universidade Paulista. Atua na área de Personal Training há mais de 7 anos, tem diversos cursos na área de musculação e personal trainer. ENAF, Expo Nutrium, Conference, Instituto
Cefisa e Ensino em Saúde, dentre outros, vários cursos ministrados por professores conceituados na área. Atualmente dá aula como personal training, onde tem notório destaque quem necessita de seus préstimos. Diante das considerações acima, solicito a aprovação do presente moção de congratulações ao senhor professor Bruno Rótulo Floriano, que depois de lida e, se aprovada, seja encaminhado ou homenageado. Cravinho, Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. João Aurélio Bis, vereador, presidente da Comissão Permanente da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Passaremos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 2460/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, após ouvir o plenário, ao prefeito municipal juntamente... Requeiro, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal juntamente com o setor competente da administração a relação dos protocolos pendentes junto à administração municipal que pleiteiam a aposentadoria, onde consta o número de matrícula de servidor, nome e referida data de protocolo. Justifico esse requerimento por receber diversas reclamações de servidores que relatam já ter pedido aposentadoria e que há muito tempo demora para o deferimento ou indeferimento. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019, Francisco Vesce, vereador. Requerimento 2450 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, após ouvir o douto plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto aos postes existentes na alça de acesso que liga a rodovia Ângelo Cavaleiro à rodovia Anhanguera, no sentido de recolocar a iluminação, uma vez que os mesmos encontram-se apagados. Justifico esse requerimento por perceber que os postes estão apagados já há algum tempo e seria oportuno que os mesmos tivessem sua real utilidade. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019, Francisco Vesce, vereador. Requerimento 2456/2019. Pedidos de informação sobre serviços de cuidador de alunos com deficiência na EMEI João Bussini. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, requeiro, após a aprovação do soberano plenário, que seja oficiado ao senhor chefe do Poder Executivo e à senhora secretária municipal da Educação, solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as informações, inclusive já formalizadas através dos expedientes de número 558/2019, de 12 de fevereiro, e 656/19, de 12 de julho de 1919, como segue. Quais providências relativas à disponibilização de cuidador escolar para o atendimento de alunos com deficiência, cadeirantes sem mobilidade e que necessita de cuidados pessoais para locomoção, alimentação, higiene, troca de fraldas, uso do banheiro e auxílio para a ingestão de medicamentos na EMEI João Bussini, no bairro João Berbel. Trata-se de um aluno de 6 anos de idade com o quadro de mielomeningococele lombar alta, mais SD de Arnold Chiari, mais hidrocefalia, estudante da referida EMEI João Bussini, e que precisa com urgência urgentíssima de cuidador escolar, cujas condições físicas do cuidador sejam suficientes para a movimentação do aluno. Como se sabe, a Lei de número 12764 de 2012 e o artigo 4º do Decreto 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que regulamentou a Lei 12.764, de 27 de 12 de 2012, é cristalino o dever que, parágrafo 2º, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, integração social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais à instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do aspecto autista ou com outra deficiência estiver matriculado, disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764 de 2012.
a Lei Federal 7.853/89, regulamentada pelo Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 99, estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva integração social. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 19 de agosto de 2019, vereador Milton Moraes. Requerimento 2457 de 2019, pedido de informações sobre travessia de pedestres. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro após aprovação do soberano plenário que seja oficiado ao senhor prefeito municipal e ao senhor chefe da Seção Municipal de Trânsito, solicitando o fornecimento para esta Casa de Leis, especialmente a este vereador, das informações, inclusive já formalizadas entre o expediente indicativo de número 662/2019, de 18 de julho de 2019, conforme segue. Primeiro, é possível a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres e cadeirantes com mais segurança e comodidade nas imediações da Igreja Comunidade Vida Cristã, próximo ao numeral 180 da Avenida Pedro Amoroso, no bairro Jardim Itapuã, conforme foi solicitado? Segundo, se possível, para quando? Terceiro, caso negativo, por quê? Quarto, outras informações que sejam pertinentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de agosto de 2019, vereador Milton Moraes. Requerimento 2458/2019, pedido de informações sobre pinturas nas lombadas da rua Manuel Gomes dos Santos, na Marginal Via Anhanguera. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro após aprovação do soberano plenário que seja oficiado ao senhor prefeito municipal e ao senhor chefe da Seção Municipal de Trânsito, solicitando o fornecimento para essa Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as informações, inclusive já formalizadas através do expediente indicativo de número 632/2019, de 24 de maio, sob o protocolo de número 4.415, como segue. É possível providenciar a pintura e a restauração urgente das lombadas da rua Manuel Gomes dos Santos, na marginal da Via Anhanguera, e que estão muito desgastadas e sem visibilidade, com perigo de acidentes, e conforme já foi solicitado? Segundo, se possível, para quando? Caso negativo, por quê? Outras informações que forem pertinentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de agosto de 2019, vereador Milton Moraes. Secretário Siqueira, fará a palavra, a leitura das indicações. Indicação número 3860/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, apresento na forma regimental indicação para que, após lida em plenário, seja encaminhada ao senhor chefe do Poder Executivo e à senhora secretária municipal de saúde, visando a publicação eletrônica da listagem dos pacientes em espera de agendamento para atendimento na rede pública de saúde, conforme o seguinte anteprojeto. Artigo 1º. Fica o Poder Público Municipal obrigado a divulgar por meio do site eletrônico na rede mundial de computadores e com acesso irrestrito ao público, listagem dos pacientes em espera de agendamento para atendimento na rede pública de saúde. Parágrafo 1º. A listagem relaciona os pacientes que aguardam pelo agendamento de consultas com médicos especialistas para a realização de exames ou de intervenções cirúrgicas, seja na rede pública de saúde, em entidades conveniadas ou em empresas credenciadas junto à administração municipal. Parágrafo 2º. Esta lei não abrange os atendimentos de emergência. Parágrafo 3º. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo os mesmos representados pelo respectivo número do Cartão Nacional de Saúde ou por outro número de registro adotado para o atendimento na rede pública de saúde. Artigo 2º. A listagem seguirá rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, identificado também as solicitações de atendimento de urgência
feitas pelo profissional de saúde. Artigo 3º. A listagem divulgada deverá ser utilizada semanalmente. A listagem divulgada deverá ser atualizada semanalmente, discriminando ordenadamente. Inciso 1º. O tipo de exame, de consulta ou de intervenção cirúrgica aguardada para agendamento. Inciso 2º. A data da expedição de encaminhamento pelo profissional de saúde. Inciso 3º. A identificação do paciente em espera. Inciso 4º. A existência de anotação sobre requisição de urgência para o procedimento. Parágrafo único. Será admitido na listagem divulgada o posicionamento prioritário das solicitações de urgência. Artigo 4º. A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à sua família o direito subjetivo à indenização se a sua consulta, o exame ou cirurgia não se realizar em decorrência da alteração justificada da ordem previamente estabelecida. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, objetivando sua melhor aplicação. Artigo 6º. As despesas decorrentes com esta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa do projeto. A propositura, ora apresentada, objetiva dar maior publicidade e transparência aos usuários dos sistemas de saúde de nossa cidade, especialmente daqueles que aguardam o agendamento de consultas com médicos especialistas de exames e de cirurgias. Por meio da divulgação desta listagem, os munícipes envolvidos podem acompanhar os encaminhamentos feitos pelos órgãos responsáveis pelos respectivos agendamentos, através do site da Prefeitura ou Secretaria de Saúde, na internet, definido para tal divulgação. Quanto à legalidade da propositura, esta vai ao encontro com um dos princípios que rege a administração pública, especialmente em relação ao princípio constitucional da publicidade, contido no artigo 37 da Carta Magna de 1988. É a justificativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 19 de agosto de 2019. Vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Vereador Cláudio Molesini Teles, vereador Edson Macário Gomes. Indicação 3867/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com os responsáveis pelo transporte municipal de alunos das creches e parques, que tome providências quanto à mudança de itinerário para que o mesmo entre no bairro Jardim Aliança, uma vez que tal mudança seria de grande valia aos moradores desse bairro e munícipes que fazem uso desse meio de transporte. Eles relatam que, atualmente, os ônibus vão até o Jardim Santana, passando em ruas distantes do bairro Jardim Aliança, fazendo com que os alunos e seus responsáveis tenham que percorrer grandes distâncias em dias de sol escaldante ou mesmo na chuva para terem acesso ao transporte. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3862/2019. Indico a ciência dos nobres pares, seja oficiado ao Executivo Municipal para que o prefeito determine ao setor competente da municipalidade a elaboração de plano municipal de arborização, considerando que a arborização urbana é fator essencial para a qualidade de vida de nossa população, considerando que a implantação de uma política ambiental com regras e critérios técnicos sobre plantio, preservação, manejo, poda e corte beneficia a fauna, a flora e a população. Considerando a importância de um horto público,
ou parceria com entidades privadas para distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas à população, considerando a necessidade de maior rigor na aprovação e recebimento das obras dos novos loteamentos, nos termos previstos na lei de parcelamento do solo. Considerando os resultados positivos com campanhas educativas e de conscientização dos benefícios da arborização na cidade, como reflexo no combate à poluição, clima mais agradável e melhor qualidade de vida. Assim, solicito ao Executivo Municipal a criação de uma política municipal de arborização urbana. Por oportuno, encaminho legislação sobre a matéria. Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3863/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico, observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente da administração no sentido de providenciar, se possível, uma valeta para escoamento de água da chuva no cruzamento da rua Dr. Júlio Xavier com a rua Cristiano Barreto. Justificativa. Moradores do referido lugar pedem tal solicitação em virtude de que, quando chove, acumula e as conduções, quando passam, joga água na calçada e nas residências. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação número 3864/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize com máxima urgência a colocação de areia no playground da Escola de Educação Infantil Abdul Massai Raime, sendo esta indicação uma reivindicação antiga e de máxima importância aos alunos da mesma. Assim sendo, recorro ao Executivo para que tome as providências. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que tome as devidas providências. Cravinhos, 19 de agosto de 2019. Evandro José da Borba, vereador. Indicação 3865/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nessa casa por outros colegas, que tome providências urgentes quanto à manutenção da passarela localizada no bairro Jardim Santa Cruz, na rodovia José Fregonese. A mesma encontra-se com lâmpadas queimadas e quebradas e a falta de segurança no local obriga que as pessoas deixem de usar a passarela e se arrisquem atravessando a via que tem um intenso fluxo de veículos. Solicito ainda para que sejam instaladas câmaras para que possa ser feito o devido monitoramento. Tenho sido cobrado por vários moradores e trago a solicitação de melhorias para melhor conforto e segurança de nossos munícipes. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Evandro José da Borba, vereador. Indicação 3866/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, bem como ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, que providencie, junto ao órgão competente a construção de mureta de proteção ou colocação de alambrados em toda a extensão da rodovia José Fregonese, mais precisamente na área de perímetro urbano. Tal solicitação visa oferecer mais segurança aos condutores de veículos, evitando acidentes, notadamente com animais. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Nilo Sérgio Rossi, vereador. Indicação 3868/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, Cláudio Molesini Teles, vereador, que esta subscreve, respeitados os termos do regimento, indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como ao setor competente da administração, solicitando que viabilize manutenção, reforma na piscina existente na Escola de Educação Infantil Abdul Massai Raime,
Massi Raime. Sendo esta indicação uma reivindicação de vários pais de alunos que, em breve, com a chegada do calor, quer que as crianças possam utilizar da mesma como forma de lazer. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que tome as devidas providências. Cravinhos, 19 de agosto de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3869/2019. Senhor presidente, senhores vereadores. Indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à sinalização de trânsito, principalmente pintura da faixa de pedestre localizada na rua Bernardino de Campos e Avenida Fagundes, nas proximidades do Banco Caixa Econômica Federal, Escola Souza Campos e Escola João Nogueira. A mesma encontra-se apagada. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação número 3870/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, providencie a troca da placa de identificação da rua no bairro Jardim Aliança. A placa está como Rua Severino Onofre de Melo, enquanto o correto é Severiano Onofre de Melo. Sendo assim, solicito ao Executivo que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3871/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tendo em vista a possível unificação das placas automotivas nos países do Mercosul, providencie a instalação de câmeras detecta a fim de identificar veículos de procedência duvidosa com base nos dados dos órgãos competentes. Sendo assim, solicito ao Executivo que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Nírio Sérgio Rossi, vereador. Indicação número 3874/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, para que faça um estudo e, se possível, construa uma praça no terreno onde está localizada a caixa d'água no bairro Jardim Santa Cruz. E, caso não seja possível, que faça a calçada e mure o referido local. Esse terreno é de propriedade do Executivo e encontra-se aberto, sendo local para despejo de todo tipo de lixo e entulho, o que contribui para a proliferação de insetos, ratos e animais peçonhentos. Tanto a Prefeitura como alguns munícipes que residem ao redor fazem a retirada do lixo periodicamente, porém não demora muito para que as pessoas tornem a jogar seus lixos. A primeira ideia é que nesse local seja construída uma praça com bancos, árvores, local de passeio e monitoramento por câmeras. Caso essa solicitação não possa ser atendida, que pelo menos o Executivo faça a construção de um muro no entorno e também calçada. Tal iniciativa visa inibir a ação de vândalos. Sendo assim, recorro ao Executivo para que tome providências. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Luiz Siqueira, vereador, segundo secretário. Indicação 3872/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao diretor superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, que tome providências a fim de acabar com o vazamento de água na rua Basílio Santa Catarina, próximo ao número 32, e na Avenida Coronel José Nogueira Terra, de frente ao número 244. Essa indicação se dá pelo fato de ser alertado por munícipes que perceberam o vazamento de água potável e me procuraram para intervir junto ao departamento competente para que fossem tomadas as medidas necessárias. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. Francisco Vesce,
Passo a palavra aos senhores vereadores no expediente. Vereador Milton Moraes. Senhor presidente Cabelim, senhores secretários, nobres vereadores e munícipes presentes, ouvintes da Clavinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e funcionários desta casa. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, senhor presidente, primeiramente, de compartilhar com os nobres colegas e com a comunidade em geral que eu, o vereador Milton Moraes, o vereador Teles e o vereador Curumim protocolamos recentemente na secretaria desta casa e que se encontra em processo de análise de admissibilidade o projeto de lei 2289 sobre a obrigatoriedade da publicação eletrônica via internet dos relatórios de viagens dos servidores e dos agentes políticos da Prefeitura e da Câmara Municipal, tais como do prefeito, do vice-prefeito, secretários, servidores públicos, concursados e comissionados e dos vereadores de Cravinhos. Sendo válido informar que esta propositura, semelhante propositura a esta já foi apresentada, inclusive nas cidades de Guariba e Franca, e que, segundo a Lei 12.527/2011, independentemente de requerimentos, é dever dos órgãos e entidades públicas a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de quaisquer informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Utilizando-se, inclusive, para essa divulgação, a rede mundial de computadores, que é a internet. E outra das nossas proposituras é que, não obstante o providencial expediente indicativo número 31/85/17, de iniciativa do nobre vereador Gilbis, isso feito em 6 de março de 2017, sobre a possibilidade da criação do Programa de Apoio à Agricultura Familiar, bem como de uma associação dos produtores agrícolas de Cravinhos. Também eu, Milton Moraes, o Teles e o Curumim, como forma de também prestigiar o agricultor familiar cravinhense, que com um trabalho árduo sustenta com dignidade a sua família e fomenta a economia do nosso município. Eu que nasci e morei na roça durante muitos anos, e também fui concessionário no Ceasa de Ribeirão Preto, acompanhei de perto o sacrifício de pequenos agricultores de Cravinhos, principalmente de hortaliça. Portanto, nós protocolamos o projeto de lei 2290, que institui em Cravinhos o Dia Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho, e a Semana Municipal da Agricultura Familiar, que será comemorada anualmente na semana em curso, a partir do dia 25 de julho, que é a data comemorativa mundial sobre a agricultura familiar. E eu gostaria também de pedir, senhor presidente, já que a maioria dos vereadores aqui já pediram, a maioria já pediu, que, por favor, o senhor prefeito e o secretário de serviços, Josué, desde que a UNAPEC mudou de frente o Parque Ecológico, o pessoal lá está esperando uma revisão na estrutura física do prédio, principalmente na questão da parte do telhado, da cobertura. E, lamentavelmente, isso já acontecia desde que o UNAPEC era lá na professora Antônio da Silveira,
o Executivo não toma nenhuma providência sobre o assunto, né? E é lamentável, porque se considerarmos a utilidade, né, o serviço do NAPEC, ele devia ter um pouco mais de consideração por parte do Executivo, né? Então eu peço, por favor, ao senhor prefeito e ao senhor Josué, que atenda às necessidades lá da entidade, porque é brincadeira, né? Desde que mudou, já vem lá desde 2017 eu venho cobrando uma atenção especial na PEC, e a gente percebe que a entidade não é tratada como devia, com mais respeito. E para concluir a minha participação nesse primeiro expediente, com relação à falta de medicamentos, eu havia encaminhado na sessão passada uma indicação ao senhor presidente, e eu reiterei agora, diante de tantas reclamações que tá tendo, né, vem reclamação de tudo quanto é lado, e eu quero aqui, eu recebi um ofício do senhor presidente e gostaria de fazer a leitura deste ofício. Cravinhos, 19 de agosto de 2019, ofício 5159/2019. Ilustríssimo senhor Milton Moraes, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, acuso o recebimento de vossa solicitação, expediente número 701/2019, e por oportuno informo que a legislação vigente, que disciplina a obrigatoriedade do repasse dos 2/10 da Prefeitura à Câmara Municipal e a devolução do numerário não utilizado para a Prefeitura, veda a vinculação desses valores a uma determinada despesa. Tal prerrogativa cabe exclusivamente ao chefe do Executivo Municipal, sob risco de ingerência desta Casa de Leis em matéria própria e privativa do Poder Executivo. Atenciosamente, José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. De qualquer maneira, eu lamento, mas agradeço a resposta do senhor presidente, mas eu ainda continuo achando que o prefeito deveria dar mais atenção também para essa parte. Também eu gostaria de pedir permissão ao senhor presidente, aos membros da Comissão de Educação, da qual eu faço parte, ao presidente Adalberto, relator Angola, para fazer a leitura de um ofício que foi encaminhado ao senhor prefeito a respeito de umas reivindicações que estão sendo feitas pela rede de educação. Tivemos uma reunião agora recentemente, no final do recesso, né? E a gente está sendo cobrado com relação a isso. Posso fazer a leitura, presidente? Ofício 5158/2019, Cravinhos, 19 de agosto de 2019. Ao excelentíssimo José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos. Excelentíssimo senhor, a Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, vem através deste solicitar que Vossa Excelência determine ao setor competente da municipalidade a elaboração de estudos de viabilidade legal e financeira acerca das reivindicações apresentadas pela Rede Municipal de Ensino, cuja matéria foi objeto de reunião realizada na Câmara Municipal com a presença dos membros da Comissão de Educação, Adalberto da Silva, José Carlos Rossi dos Reis e Milton Moraes, senhora Margarete Stella Moraes, secretária da Educação, e do senhor Lucas Toso Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Educação. Em síntese, os servidores da Rede Municipal de Ensino requerem redução da hora-aula de 60 para 55 minutos, regulamentação da ficha de avaliação de desempenho com implementação da progressão funcional e seus reflexos pecuniários, edição de legislação municipal que regulamente a contratação de professor substituto, realização de processo seletivo para a contratação de professor eventual 1 e 2, para substituir professor titular em caso de falta, efetivação de direitos já contemplados no Estatuto do Magistério e a revisão do Estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério, nos termos previstos na meta 17 da Lei Municipal 2120/2015, dentre outras reivindicações que estão em análise no setor competente da administração municipal.
compromissos com a qualidade do ensino municipal e melhoria das condições salariais e de trabalho dos profissionais do magistério de Cravinhos, mas também sensíveis às dificuldades financeiras da administração municipal. Solicitamos o costumeiro empenho e dedicação do chefe do Executivo Municipal na resolução e encaminhamento dos expedientes em pauta para discussão e deliberação dos vereadores, posto que, até a presente data, não há protocolo de projeto de lei sobre a matéria em comento. Após conclusão dos procedimentos internos de viabilidade legal e financeira em fase das legítimas reivindicações dos profissionais do magistério, solicitamos o envio dos relatórios para a ciência dos vereadores. Atenciosamente, Adalberto da Silva, vereador presidente da Comissão de Educação, José Carlos Rossi dos Reis, vereador relator da Comissão de Educação, Milton Moraes, vereador membro da Comissão de Educação. Portanto, estas são as solicitações, as reivindicações que nós recebemos da rede de ensino e que não depende de nós vereadores e nem da comissão, obviamente. Encaminhamos então ao senhor prefeito, ao Poder Executivo, para que, dentro daquilo que ele achar que deva fazer, envie para a Câmara para a gente poder analisar e aí votar o projeto. Senhor presidente, se possível, só para... Eu teria uns comentários sobre a ordem do dia, já posso concluir? Depois eu não volto aqui mais. Eu apresentei o projeto, aliás, o requerimento 2454, que é uma reiteração sobre a possibilidade de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Igreja Comunidade Cristã de Cravinhos. Então, é uma reivindicação, inclusive, que o vereador Teles já pediu, eu não sabia, agora que eu fiquei sabendo, mas é importante porque trata-se de uma medida de prevenção, não é? E, então, esse é o motivo do meu requerimento. Tem o requerimento 2455, que também é uma reiteração, que foi pedido desde maio a respeito da necessidade das pinturas das lombadas na marginal da Via Anguera, marginal Manuel Gomes dos Santos. E também eu apresentei o requerimento 2456, que esta eu fico assim abismado, eu não sei mais até o que fazer a respeito disso, mas desde fevereiro, uma reiteração, e de julho também, é sobre a falta de monitor de alunos nas escolas de maneira geral. A gente tem recebido uma série de reclamações. Mas esta aqui, notadamente, ela é lá na escola João Bucini. Trata-se de um aluno de 6 anos de idade, ele é cadeirante, deu UPA para poder conseguir uma rampa lá, que foi feita recentemente, mas tudo bem, foi feita. Mas ele ainda continua com sérias dificuldades para poder se locomover dentro das dependências da escola. E isso já foi pedido, é reclamado. Este aluno, ele tem que ter um acompanhante, um cuidador especial, não precisa ser um monitor especializado, mas um acompanhante. Isso é direito dele, não sou eu que estou pedindo, não. Isso a lei diz que ele tem que ter. E, lamentavelmente, já foi pedido várias vezes e até agora nada. Mas, como vocês sabem, os senhores sabem que eu faço e é direito da criança, até segunda-feira, se não tomar providência, vai ser mais uma representação no Ministério Público. E com justiça, porque é lamentável a situação do menino, da família, que o menino fica lá, enfim, em situações, em detalhes que não preciso colocar aqui. O fato é que ele tem direito e o município está negligenciando esse direito dele. E nós temos que tomar as providências que for cabíveis, Série, não lembro agora, eu devo até lá, mas não lembro agora. Ele tem 6 anos de idade. Gente, é o que eu tinha para dizer nesses expedientes. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. A título de esclarecimento, circula nos bastidores aí da educação que tem um projeto na Câmara sobre a reivindicação dos professores. Esclarecer a todos e pedir para os colegas também divulgarem que não tem projeto algum protocolado pelo Executivo nesta casa que dá benefício a professores ou à rede de ensino. Talvez alguma informação errônea aí por alguém, mas que a Câmara Municipal não está se furtando de votar tal projeto porque ele não existe.
faz parte da comissão, e o Angola, que nós estamos enviando esse ofício justamente para que o prefeito esclareça, né, prontamente, para nós termos uma posição para passar tanto para a secretária como para o presidente do conselho dos professores lá. Então nós estamos empenhando o máximo para que possa acontecer. Agora, eles sabem que não cabe ao legislativo, e sim ao executivo. Então nós estamos aguardando uma resposta dessa. Nosso advogado, Marco Aurélio, muito bem, fez o esclarecimento aí, a gente reivindicando. Espero que ele tenha uma posição para os próximos dias, para a gente estar passando para todos os professores e para a secretária da Educação. Certinho. Há mais algum? Desculpe, vereador Francisco Vessi. Senhor presidente, secretários, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, internautas, ouvintes da Cravinhos FM. Senhor presidente, o motivo que me traz é para convidar os nobres pares que na próxima sexta-feira o deputado Baleia Rossi vai estar na FenaSucro, em Sertãozinho, falando um pouco sobre a reforma tributária, que vem tomando grande vulto no nosso país, e ele é autor da proposta da PEC 45, e que ele vai estar falando sobre isso na FenaSucro. Eu tomo a liberdade de pedir a Vossa Excelência que eu vou disponibilizar aos pares e ao grupo da casa e deixar à disposição nesta casa, para caso algum munícipe tenha interesse, o link para a participação da palestra, bem como a entrada na FenaSucro, que é a entrada franca, mas tem que fazer o cadastro. Então eu vou passar os links para o grupo da casa, quem tiver interesse, para que participe, que a gente sabe o vulto que tem tomado essa reforma tributária, que foi aventada nesta casa pelo nobre vereador Angola, logo no início. E uma outra situação, são 2 requerimentos que eu apresentei. Um é com relação aos postes que tem na alça de acesso da Ângelo Cavalieri para Anhanguera. Foram colocados pela administração há alguns anos, e hoje a iluminação pública foi feita pela concessionária, do lado direito de quem segue via Anhanguera. E os postes colocados do lado esquerdo estão lá apagados, sem utilidade nenhuma. Ou tira os postes ou coloca eles para funcionar. Porque ficar ali só para enfeitar a alça de acesso não tem porquê. Na verdade, pode até oferecer risco de alguém bater nesses postes aí, porque eles estão apagados. E uma outra reivindicação é um requerimento pedindo a relação dos protocolos de pedidos de aposentadoria junto ao FAPEM. Soube de uma situação talvez ponderável para o nosso município, de uma pessoa que pediu aposentadoria e disseram que ele não tinha direito à aposentadoria especial. Essa pessoa entrou judicialmente, ganhou em várias instâncias, e hoje o município provavelmente vai ter um precatório futuro a pagar acima de R$500 mil. Para que não aconteça com outros pedidos futuros, eu fiz esse requerimento para que a gente possa tomar alguma providência e evitar que o município venha contrair uma dívida dessa para futuras gerações e futuras administrações. Então, já disse outrora que o FAPEM poderia ter problemas, nós temos que tomar alguma providência, seja por parte vinda do Executivo ou seja por indicação nossa. Então fiz esse requerimento para que a gente possa futuramente avançar o prefeito, que ele tome alguma atitude para que nós não tenhamos futuramente uma dívida estrondosa e deixada para que administrações futuras possam ser comprometidas. Mas aqueles que puderem participar da palestra, eu acho que é de suma importância para o nosso município. Uma boa noite a todos. Obrigado, Fábio. Mais alguém? Estamos dispensando um intervalo de 5 minutos. Passo a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Algum vereador? Não havendo, vamos à votação das matérias. Primeiramente, quero colocar em votação o pedido de urgência urgentíssima imposto pelo prefeito a 2 projetos de lei que tramitam nesta casa apenas suplementação de verbas. Projeto 2291 e 2292. O pedido de urgência está em votação, em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé.
O pedido foi acatado e os projetos foram à votação. Já lidos pelo nosso secretário e aprovados pelas comissões. Está em discussão o projeto de lei 2291 e 2292, que trata de abrir um crédito adicional. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. Os projetos foram aprovados. O projeto de lei para a Comissão Especial de Estudos para a elaboração do Código de Ética Parlamentar já foi lido e analisado pelas comissões e tem emendas impostas pelo vereador Milton Moraes, em quais as emendas também foram analisadas pela comissão, com recomendações até de possível aprovação. Solicitar do secretário a leitura das emendas propostas pelo vereador Milton Moraes. Propostas de emendas ao projeto de resolução número 51/2019, que institui o Código de Ética Parlamentar na Câmara Municipal de Cravinhos. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Comissão Especial para Estudos para a elaboração do Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-los cordialmente, com o devido respeito, solicito a vossas excelências observadas as formalidades regimentais a possibilidade de que sejam procedidas no mencionado projeto de resolução de número 51/2019 da Câmara Municipal as seguintes emendas. Proposta 1. No artigo 3º, que são dos deveres fundamentais do vereador, seja incluído, inciso 8º, prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização. Proposta número 2, ainda no artigo 3º, incluir, inciso 9º, expressar suas opiniões políticas de maneira a permitir que o debate público, no parlamento ou fora dele, supere progressivamente as unilateralidades dos diferentes pontos de vista e construa, a cada momento histórico, consensos fundamentados em procedimentos democráticos. Proposta número 3, acrescentar no artigo 4º, inciso 4º, a linha C, usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Proposta número 4º, no artigo 18º, alterar. O relator que promoverá a apuração dos fatos encaminhará a cópia para a apresentação e denúncia do vereador acusado, notificando para o prazo de 10 dias apresente a defesa prévia escrita, arrole testemunhas, especialmente prova que requeira diligências. Proposta número 5, acrescentar ao artigo 22º de que a denúncia da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos. Porém, parágrafo 1º, não serão aceitas denúncias anônimas. Cravinhos, 14 de agosto de 2019, Milton Moraes, vereador, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. Analisada pela comissão, as emendas foram consideradas importantes até para contribuir para a melhoria do projeto. Então nós vamos colocar primeiro as emendas em votação. Caso sendo aprovadas, colocaremos o projeto em votação com as emendas. As emendas estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. As emendas foram aprovadas por todos os vereadores. Colocaremos então em votação o projeto de lei, o projeto de resolução número 51/2019, juntamente com as emendas. O projeto e as emendas estão em discussão. Em votação, vereador favorável que o projeto seja aprovado com as emendas, permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto foi aprovado com as emendas por todos os vereadores. Temos a votação do projeto de lei, projeto de decreto legislativo apresentado pelo vereador Francisco Barroso Vesce, que concede título de cidadão cravinhense ao senhor Luiz Antônio Graminha. A Luiz Carlos Graminha. Também
um projeto do vereador Júlio César Neto Martins, de decreto legislativo 22, número 82, que concede título de cidadã cravinhense à senhora Ivone Caldas Ferreira Santos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Tem mais um? Vamos colocar em votação e discussão os projetos. Os projetos estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Os projetos foram aprovados pelos vereadores. Esse já foi. Colocaremos em votação as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção 688/2019, moção 689/2019, moção 690/2019 e moção 691/2019, moção 692/2019. As moções estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. As moções aprovadas ficam à disposição de toda a casa para que todos possam os homenageados receber o acompanhamento de todos os pares. Sim. Senhor presidente, as minhas moções, todos fiquem à vontade para assinar. Minha também. Acatado. Colocaremos em discussão e votação os requerimentos 2460/2019, 2459/2019, 2456/2019, 2457/2019, 2458/2019. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. Nada mais havendo na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.